volta para o segundo bloco do programa dos Jogos Regionais desta sexta-feira, 27 de junho de 2014. Nós temos aqui no ponto já o VT da natação, nós temos uma matéria sobre a natação que eu informei. Santos, São Bernardo e São Caetano disputaram as primeiras posições, tanto no masculino quanto no feminino. Nós temos aqui uma matéria com a Jamile. Está no ponto já, né, diretor? Tendo em vista o sucesso que a gente tem conseguido nos jogos, a gente pretende dar continuidade disso para chegar mais forte ainda nos Jogos Abertos. Uma providência que a gente vai tentar fazer, e que é algo que o regulamento acaba colocando, é trazer nadadores portadores de deficiência, que foi algo que a gente acabou não atacando e também influencia a pontuação final. Mas eu não tenho dúvida que esse ano é o ano para entrar na história da natação de Osasco. A nossa rotina diária de treinamento, ela é bem puxada. A gente treina de segunda a sábado, no período da manhã e da tarde, 3 vezes na semana. Tem o trabalho de academia, preparação física. A gente está fazendo um treinamento focado agora para o Troféu José Finkel, que vai ser comecinho no primeira semana de outubro. A gente está meio cansado para essa competição, mas estamos aqui representando Osasco. Tem dias que a gente chega a nadar 12 quilômetros, 10 quilômetros. E é bem puxado, assim, até porque é bem intenso, né? Não é um treino fácil de se fazer. Por isso que a gente está aí despontando um pouco mais que os outros. A gente vem treinando muito forte nessa temporada, que tem competição importante logo na frente. E foi legal representar a cidade, foi uma experiência nova, piscina boa. Foi legal ganhar. Tem expectativa para os abertos? Sim, sim. Bom, nós vimos aqui algumas atletas de Osasco, individualmente venceram algumas provas, mas no geral realmente ficou com o Santos aí, né? Santos, São Bernardo e São Caetano, esse trio de santo aí. Sempre foi muito forte. Sempre muito forte em todas as modalidades. Principalmente na natação, e eles investem muito em alguns esportes. Ginástica, natação e judô são esportes que com um atleta só se consegue fazer várias medalhas. Né? O tênis mesmo, você precisa de 2 atletas para fazer uma medalha. Para fazer uma medalha, né? E eles investem nisso, tem grandes atletas nessas modalidades, isso é o principal, mais do que até investir, e aí conseguem tirar muitos pontos aí nessa classificação. Eu acho que por isso que, quando eu disse da estrutura, da gente alcançar São Caetano e São Caetano na pontuação até podemos alcançar, mas Santos e São Bernardo, em pontuação é uma coisa. Agora, em estrutura, o que eles pensam de jogos regionais e abertos, aí você tem que buscar outras alternativas. E em tempo, eu gostaria de dizer, ele falou do Jória aqui, eu esqueci de dizer, Osasco, no Jória, que foi aqui em Osasco também, nós ganhamos ouro no feminino também, nos 60 anos e nos 70 anos. Então, nós temos 60, 70 e o principal com ouro na cidade de Osasco. E fora o salto da própria cidade, né? Que saiu de 61º para 6º lugar, né? Dos jogos. Que foi disputado em Presidente Prudente. Então, assim, tudo isso que o Daniel está falando aqui, da estrutura que as outras cidades já têm, a cidade de Osasco está se propondo a construir. E a gente torce realmente para que isso, essa ideia e essa arregaçada de mangas que o secretário Tinha de Ferreira deu, que isso se perpetue aí por outras gestões também. Nós temos até então a garantia de que nos próximos 2 anos, politicamente falando, né, Dani? Isso se mantenha e a gente espera que isso se perpetue por um longo tempo. Durante o nosso intervalo, chegou aqui a minha mão algumas perguntas. O Douglas do Jardim da Abril, o Ciro, ele diz o seguinte: como é o treinamento para o atleta da modalidade de dama? Como é que você se prepara para uma competição como essa? Olha, se preparar primeiro, você tem que estar em paz consigo mesmo. Às vezes você não pode entrar na competição. Você tem que procurar deixar seus problemas para trás. E quando você entrar na competição, você só vê o tabuleiro na sua frente. Você tem que se concentrar, que você tem que resolver aquele problema. Se você brigou com alguém, tem um problema familiar, alguma coisa, você tem que procurar excluir esse problema. Porque senão, na hora que você estiver calculando, vem os problemas e você faz confusão. O Pedro do Rotidale também fazia esse mesmo tipo de pergunta, são realizados os treinos, ele acabou de falar aqui, Pedro. E também tem uma outra pergunta aqui, o seguinte: como são as competições internacionais, como é que elas ocorrem, e um pouco sobre os regulamentos do jogo de dama,
O Magela também falava que existe a dama... Internacional. Isso, e a dama... É de 100 casas a 20 peças e de 64 com 12 peças. As competições internacionais, como é que são realizadas? Olha, o responsável por a informação totalmente, ele pode adquirir pelo site da Confederação Brasileira, porque a explicação é grande, entendeu? Porque geralmente ela não é feita aqui, muitas são feitas no exterior, na Holanda, na Rússia, e aqui no Brasil era de 2 em 2 anos, mas tem uns 2 anos que não tem evento internacional aqui. Certo. O último que houve, que eu tenho conhecimento, foi na França, inclusive, o filho do Magela participou desse evento e saiu muito bem. Mandaram 3 sub-23 para esse evento internacional. Família inteira de damista, então, Magela? Você falava, você praticante, o seu filho, a sua filha também, que tem 14 anos, também, é isso? Com 14 anos, já é o 4º ano que ela representa a cidade de Osasco. É um esporte bonito, é um esporte que assim, procura desenvolver o raciocínio dos jovens. Isso ajuda, inclusive, na escola, tá? Então, o praticante de dama, ele ajuda a calcular, então ajuda na matemática. É um esporte muito bonito. Meu filho, com 17 anos, o ano passado, foi para a França, no Campeonato Mundial, representar o Brasil no campeonato. E teve uma classificação muito boa, tá? E, se Deus quiser, com o apoio do Tia de Ferreira, o ano que vem, ele vai fazer parte da nossa equipe de Osasco, para reforçar, para a gente tentar chegar nos primeiros postos. Que isso também faz parte desse investimento no esporte, né? Ele é um atleta de dama, no momento ele representa uma outra cidade. Ele representa São José dos Campos, como o Daniel falou, outras cidades, em novembro já está fechando a equipe para o próximo ano. E nós, como tivemos um atraso na aprovação das verbas, nós começamos a montar a equipe bem posterior e meu filho já estava compromissado com São José dos Campos. Mas, se Deus quiser, o ano que vem ele vai fazer parte da nossa equipe e a gente vai montar uma equipe para ser campeão, se Deus quiser. Nós temos algumas perguntas para o Daniel aqui, mas antes, o Felipe queria saber alguns resultados. Como é que a gente faz para saber alguns resultados? Nós temos alguns resultados, nós vamos colocar aqui para vocês. A partir da Botia, que também é Osasco, a gente fala os jogos regionais, são 2 divisões. E nós temos aqui o resultado. Na Botia, Osasco venceu o Barueri por 2-1, Santos perdeu para São Caetano do Sul por 2-0, na segunda divisão, Peruíbe perdeu para Cotia por 2-1, Ribeirão Pires venceu o Mongaguá por 2-0. Tem também resultado no futsal feminino, Guarujá perdeu para São Bernardo do Campo por 3-0, Santo André perdeu para Santos por 3-2, isso na primeira divisão. Na segunda divisão, Taboão da Serra fez 8-2 em Mauá e Ribeirão Pires ganhou de 4-1 de Embu-Guaçu. No futsal masculino, São Caetano do Sul 5, Praia Grande 4, Barueri 7, São Bernardo 3. Na segunda divisão, Carapicuíba 3, Ribeirão Pires 2, Diadema 5, Taboão da Serra 4. Resultados também do vôlei feminino aconteceram ontem. São Caetano do Sul 3, São Bernardo 0, 3-0. Osasco venceu o Santo André por 3-0. Pela segunda divisão, Carapicuíba venceu o Ribeirão Pires por 3-2. Peruíbe perdeu de Diadema, e aí a disputa do terceiro lugar estava ocorrendo hoje de manhã entre Peruíbe e Ribeirão Pires. Me parece que Peruíbe venceu por 3-1, é a informação que chega, é isso, André? E acho que a final é agora 3h30. E a final é agora 3h30 entre Carapicuíba e Diadema da segunda divisão. Vôlei masculino da primeira divisão, Santo André venceu o Mauá por 3-0. E Osasco, ontem nós recebemos aqui o Valério, assistente técnico do vôlei, ele saiu correndo daqui, teve que correr para fazer parte dessa organização. O Osasco venceu o Santos por 3-0 e encara agora Cubatão pela semifinal no dia de hoje. E o vôlei masculino da segunda divisão, Ribeirão Pires venceu o Diadema por 3-0 e Peruíbe venceu o Jandira por 3-2 e, portanto, ficou o Ribeirão Pires e Peruíbe na segunda divisão do masculino para disputar a medalha de ouro. Osasco, ele via com bons olhos esse resultado, e então esses esportes que estão acontecendo, o xadrez, o Magela falava que o xadrez está com uma boa vantagem no masculino, não é isso, Magela? Deve ser campeão no masculino e no feminino. E no feminino na também. Na primeira divisão. Despontando na primeira divisão, isso aí vai trazer outros pontos para a cidade de Osasco. E Osasco vai encostar realmente em São Caetano, acho que passa São Caetano. Futsal feminino, o xadrez masculino e feminino. Vôlei masculino e feminino. Acho que era isso. As possibilidades grandes. O futebol feminino acho que não perde faz uns 3, 4 anos, se eu não me engano. Né? O futsal feminino de Osasco é muito forte. Muito forte mesmo. Antes de demonstrar aqui uma matéria sobre a capoeira, tem uma pergunta do Antônio do Bela Vista, Dani. Ele quer saber o seguinte:
Como foram escolhidos os atletas para participarem do tênis? É uma comissão técnica que define, evidentemente que o ranking conta muito, mas basicamente é o comprometimento com o projeto. Por que eu digo comprometimento? Porque, por exemplo, no caso dos argentinos, né, que é um menino e uma menina, foi um convênio com esse treinador e o contrato era que viessem os atletas e o treinador para que viessem nos passar algumas metodologias. A Argentina está anos-luz na nossa frente em termos de preparação para tênis. Então, foi uma dos critérios. No feminino, nós pegamos a atleta número 2 do Brasil, que é treinada por um atleta parceiro nosso de Osasco. Atleta que eu digo que foi atleta e hoje é treinador. Ele faz parte da comissão técnica, que é o Renato Messias. Então, ela também. E eles todos, os brasileiros, os estrangeiros não, foi essa questão do projeto junto. Mas os brasileiros, eles têm uma função, além dos jogos abertos, de quando a gente montar os núcleos, eles vão vir e passar pelos núcleos, fazendo as clínicas que a gente chama. Então, eles vêm um dia, faz um dia de evento com aqueles, dá autógrafo, joga com o pessoal. Então, eles têm alguns compromissos extra os jogos regionais e abertos. Então, esses foram os critérios adotados para a gente fazer as contratações. Tá aí a explicação do Daniel. Nós vamos agora falar sobre um esporte genuinamente brasileiro, que é a capoeira. Nós temos uma matéria muito bacana sobre a capoeira, que é um esporte tipicamente nacional, é nosso. Nesta quinta-feira aconteceu a premiação da modalidade de capoeira no Ginásio de Esportes Henrique Alves Moraes, e um dos coordenadores dessa categoria em Osasco falou sobre a participação da equipe de Osasco na competição. Não, foi legal, só que eu acho que o nível dos atletas tem que subir um pouco mais, mas no geral foi bom. Até eu tive um pessoal aqui de Osasco que me procurou antes dos jogos. Já estão vindo para a federação também, lógico que vai melhor os resultados por conta dos cursos, tudo. Mas foi um jogos bom, legal, gostei. Como que você avalia também a participação de Osasco? Tem algum destaque, algo que chamou a sua atenção aqui nesse jogo? Não, esse pessoal agora que eles procuraram a federação para filiar, né? Então eles não devem estar muito à parte das competições, então lógico. Foi tudo mais ou menos no mesmo nível, não foi, sabe? Brigaram junto. Tava para brigar pelas notas, né, e pela classificação. A gente com a capoeira, o crescimento foi muito grande. Alguns atletas não tinham noção como seria. Tem gente que está disputando hoje pela primeira vez. Então, assim, o crescimento da capoeira é muito bom de estar ingressando agora. Nós participamos de 87 na cidade de Santos, que eu fui campeão lá no Guarujá. Então, hoje, estando aqui em Osasco, morando aqui, eu acho muito bom que é o crescimento da nossa modalidade. Acho que é um incentivo para as pessoas continuarem e conseguir conquistar novos admiradores dessa modalidade? Eu acredito assim. Hoje nós temos grandes mestres aqui na cidade de Osasco, nas cidades vizinhas. Então é um esporte que é uma atividade física. Atualmente eu também sou professor de educação física, então isso é muito bom para a saúde. Se você tem intenção de mudança de corpo, ganhar condicionamento físico, pratique capoeira. Muitas equipes se destacaram, né? Como que a região de Osasco se saiu? Teve um crescimento bom com a capoeira também de Osasco, com essa equipe que disputou hoje. Eles ficaram em nono lugar, então para eles é a primeira vez que estão disputando. Então para eles, como experiência, está muito bom. Eu acredito que nos próximos a gente vai brigar para ter uma colocação melhor, mas foi bom. Aí, ó, o mestre Zebra falando sobre a participação da capoeira nos Jogos Regionais. Eu gostaria de mandar um abraço para um grande mestre, amigo meu, o mestre Ébano, que está desenvolvendo a arte da capoeira lá em Madrid. Um grande abraço, mestre Ébano, que é filho do mestre Polim. Nós temos agora resultado, até agora, o que vem acontecendo das cidades. A classificação dos municípios dentro dos Jogos Regionais. Nós temos aqui São Bernardo do Campo em primeiro com 241 pontos, Santos em segundo com 223, São Caetano do Sul com 187 pontos, Osasco em quarto, encostadinho, e a gente espera que logo mais já esteja à frente com 166 pontos, e em quinto lugar Santo André com 131 pontos. Essas são as 5 primeiras classificações, e eu acho que o Osasco passa e vai passar com folga, viu? Nós vamos para o nosso segundo intervalo, voltamos para o terceiro e último bloco desse programa dos Jogos Regionais. Rapidinho, não saia daí e não pare de mandar mensagens para a gente através dos nossos portais, jornalismo@tvosasco e também pelo tvosasco.com.br.